Olá, estamos aqui mais uma vez para eu poder compartilhar com vocês a minha experiência de que como a palavra de Deus vem mudando a minha vida. Hoje eu quero falar para vocês um assunto que é: cada um entrega aquilo que tem. E isso são duas formas que eu quero falar para vocês aqui, tanto de atos quanto de dízimos e ofertas. Então, a primeira parte que eu quero falar para vocês que é do dízimo e oferta. Nós temos na Bíblia várias palavras que falam sobre essa entrega, né? De dizimar na casa de Deus. E por que o dízimo, né? O dízimo, ele é, para mim, um ato de confirmar a minha confiança em Deus. O dízimo é uma parte tão pequena do que Deus vem abençoado na minha vida. E eu entrego a Ele essa pequena parte, esse 10%, né? A gente fala dízimo, 10%, com muita alegria. Porque o que é 10% do que Deus tem feito por mim é uma pequena semente. E por que eu tenho hoje esse entendimento de dizimar? Porque eu creio que antes de mim, as pessoas que dizimaram fizeram a palavra de Deus chegar na minha casa. A palavra de Deus chegou na minha casa de algumas formas, através de algumas pessoas, mas muito pela internet. Então, eu sei que, do jeito que eu recebi a palavra pela internet, pelos vídeos que eu vi no YouTube, precisava de um investimento, né, físico, em dinheiro, para aquilo acontecer. E eu entendo que a minha família foi salva porque a gente começou a ver esses vídeos. E eu agradeço as pessoas que investiram no reino, porque elas fizeram que a palavra de Deus chegasse à minha família e nos salvasse. Então, essa é a primeira entrega. O que você está entregando para Deus? Né? O que você realmente está entregando para Deus? Você confia nele em total entrega para fazer dízimos e ofertas? Então, essa é a primeira entrega. Nós temos na Bíblia que fala a parte de uma viúva que foi e fez a sua oferta. Eu não sou uma estudiosa da Bíblia, então se eu estiver falando alguma passagem errada, vocês podem me corrigir. Eu não salvei essa passagem para falar para vocês hoje, mas que ela foi lá e entregou uma ou duas moedas, que era o que ela tinha, e ela entregou, né, no altar para Deus. E muitos outros ali fizeram grandes contribuições, mas aquela que entregou tudo foi a que chamou a atenção de Jesus, de Deus. Então, o que você vem entregando, né, para Deus, para Jesus? O que você vem entregando aos pés dele, né? Qual que é o seu nível de confiança nas promessas deles que te faz entregar dízimos e ofertas verdadeiros? Outra coisa de entrega é o que a gente tem dentro da gente, quem a gente é, o que a gente tem no coração. Então, o que eu quero falar sobre isso é, muitas vezes a gente vai em algum lugar, vamos falar de comércio aqui, chegamos em algum lugar e tem alguém com a face fechada, né, a cara fechada que a gente fala, meio nos atendendo mal. Mas infelizmente, por minha experiência, às vezes é aquilo que a pessoa tem para te entregar naquele dia. A gente não sabe como está a casa dela, como está a vida dela, o relacionamento dela, se aquele trabalho era o que realmente ela queria. Mas muitos vão dizer, mas não importa. Ela tem que chegar no trabalho dela e atender bem. Só que às vezes, o que a gente carrega, esse fardo, é tão pesado, as dificuldades que às vezes estamos passando são tão pesadas que a gente não consegue dividir estar no trabalho e estar vivendo aquele nosso processo, aquele nosso problema. Quantas vezes eu saí de casa para trabalhar, que eu tinha que juntar todas as minhas forças para ter um sorriso no rosto, mas sabendo que eu deixei a minha família quase sem alimento em casa. E que eles só iam ter o alimento quando eu voltasse a receber aquele trabalho. Então não é fácil muitas vezes para a gente dividir isso. E o que eu quero falar, a passagem que eu separei sobre isso para vocês, é sobre Judas Iscariotes. Judas caminhou com Jesus, Judas viu milagres, só que o que ele era, que ele não resolveu mudar, que ele não resolveu se transformar, porque ninguém precisa viver uma vida sendo aquilo, sendo sempre aquela mesma pessoa. A gente pode querer evoluir, melhorar, e eu estou nessa caminhada. Então, por isso que eu falo para vocês que a gente pode viver uma coisa e depois ir se transformando em algo melhor e evoluindo e conhecendo a palavra. E Judas, ele caminhou com Jesus, ele viu milagres, ele viu sermões,
Mas mesmo assim, dentro dele, ele era uma pessoa que só valorizava ter vantagem, né? E a vantagem dele era o quê? Era ganhar dinheiro usando as pessoas, né? Então eu vou ler para vocês aqui uma passagem e para depois finalizar a nossa mensagem, tá? Deixa eu achar aqui. Então, deixa eu falar. Eu tô lendo Mateus, tá? Versículo 14, 15 e 16, eu vou ler para vocês. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-los entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E, desde então, buscava oportunidade para entregar Jesus. Judas se sentou, né, com os sacerdotes lá, fariseus e todos que estavam contra Jesus, e botou um preço na entrega de Jesus. Eles ofereceram 30 moedas de prata e ele falou que, tendo oportunidade, ele entregava. Mas como que ele fez isso? Né? Qual foi o sinal? O que ele usou? E daí eu já vou chegar nessa parte de falar para vocês. Cada um entrega o que tem no coração. E o que traía, agora eu estou lendo Mateus, ainda é o 26, tá? Com 48, versículo 48. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo, ele deu esse sinal para os sacerdotes, para as pessoas que estavam caçando Jesus. O que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, aqui está a palavra-chave. Judas foi lá com um beijo falso e entregou Jesus. Era para acontecer? Era. Né? A gente diz, mas por que Jesus deixou acontecer? Porque se não acontecesse, a gente não estaria aqui hoje podendo acessar nosso Deus, nosso Pai eterno. Mas a palavra que Jesus usou, amigo, é porque Jesus tinha aquilo para entregar. Jesus não ia mudar o que ele sentia, o que ele levava no coração, o que ele sentia por Judas, pela atitude de Judas. Judas era um traidor, né? Quando a gente às vezes está bravo e alguém, tu é um Judas, né? Muitas vezes a gente fala isso. Seu Judas tá traindo, tá virando casaca e não sei o quê. Então isso é porque Judas, ele era assim. Ele tinha dentro dele essa coisa de ele sempre tirar o melhor proveito de tudo, mesmo passando por cima de pessoas que o consideravam como amigo, e essa pessoa é Jesus. Então, o que eu te digo? Não vamos julgar, vamos ter empatia se a gente encontrar uma pessoa que está com algum problema, está nos tratando mal, porque a gente não sabe o que ela está passando. E por mais que ela venha com pedras, é óbvio que a gente, né, não vai receber pedradas, a gente vai querer se defender, mas saibamos entregar o que a gente tem. Se você tem amor, você vai entregar amor, você vai... Às vezes o amor você não precisa nem dar uma palavra, mas aquela pessoa está irritada, brigando, sendo mal-humorada, né, te tratando mal, simplesmente o silêncio. Se afastar já é um ato de amor, porque vai fazer a pessoa parar com aquela explosão às vezes que ela tá. Então, de dízimos e ofertas a atos, palavras, a gente entrega o que a gente tem. E eu espero que o que vocês tenham daqui para frente seja amor, empatia e a palavra de Deus para entregar onde vocês forem. Deus abençoe vocês.